Estamos de volta com o programa Palavra de Esperança e hoje estamos tendo a grata satisfação de receber o pastor Geraldo Cruz. O pastor Geraldo Cruz é mestre em Teologia Sistemática, professor da Faculdade Teológica Batista Mineira nas áreas de Teologia e Direito, também é coordenador dos cursos de pós-graduação e diretor do Recanto Labri. Pastor Geraldo, grande a nossa alegria em tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Jackson. Espero que tenhamos um programa bem animado e que possa abençoar nossos ouvintes. Amém. Pastor Geraldo, nesse momento histórico da primeira igreja, nós temos aproveitado para refletir sobre questões do nosso tempo. E uma das questões que angustia a humanidade hoje, com a qual nós cremos a primeira igreja também deve estar preocupada, é a questão ambiental. Esta é a Semana do Meio Ambiente, amanhã, domingo, dia 5, é o Dia do Meio Ambiente. Eu gostaria então de lhe perguntar até que ponto a questão ambiental é também uma questão teológica. Pastor Jackson, isso é uma oportunidade muito interessante da gente colocar a teologia ecológica. Por muito tempo, a questão ecológica foi vista como um assunto apenas do Estado e de filósofos e de ambientalistas. Mas a teologia, ela tem resgatado esse papel do pensar a natureza a partir das Escrituras. E nós temos um Deus que é criador. Então, Deus criou todas as coisas e colocou o homem nesse ambiente ecológico. A palavra ecologia, de oikos, quer dizer casa. Então, nós moramos numa casa global, que é o planeta Terra. Então, nós temos uma teologia ecológica a partir do próprio mandamento na criação, quando Deus fala para Adão cuidar da terra. A primeira atuação do homem, a primeira ordem para o homem atuar na terra foi uma ordem ecológica. Então, nesse sentido, esta é uma causa que as igrejas podem e devem abraçar? E por quê? Olha, quando a gente fala de, por exemplo, pastor, a gente fala de salvação, a gente só fala da salvação do homem e do homem restrito à sua alma. Quando a gente pensa ecologicamente, a gente percebe que a salvação é mais ampla. A própria carta de Paulo aos Romanos fala da salvação não apenas do homem. Diz no capítulo 8 que a natureza espera a salvação dos filhos de Deus, porque com a salvação dos filhos de Deus haverá também a salvação do planeta. Então diz que a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então a salvação não é apenas do homem, é também de toda a criação e da sociedade humana. Então a igreja, se ela entende que a salvação ela não é apenas do gênero humano, mas também de toda a criação, a igreja tem que participar desse evento, né? Me permita ainda falar, quando o milênio descreve a restauração da sociedade humana, o milênio fala também que as armas serão transformadas em instrumentos, né, de arados para cuidar da terra. Então, todo o conjunto da Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse, mostra que a salvação envolve também a estrutura cósmica, o planeta. Então, é uma manifestação da igreja, quando ela se preocupa com a ecologia, né? É uma manifestação de conhecimento teológico e bíblico. Inclusive, na nossa reflexão, nós falamos em Apocalipse que Deus destruirá os que destroem a terra. Então, haverá um juízo também sobre essa ação destrutiva do homem em relação ao planeta. Nas bem-aventuranças, nós temos lá que os mansos herdarão a terra, né? Que terra nós vamos herdar? Claro que uma terra que vai ser a nova terra e o novo céu. Então, o gênero humano vai ser restaurado, mas a terra também será restaurada, né? Ok, pastor. Então, nesse sentido, como uma igreja como a Primeira Batista, uma igreja quase centenária, pode ter uma ação significativa numa causa como esta? Então, quando a carta de Paulo aos Romanos fala que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus, então os filhos de Deus já estão presentes na natureza. Então esses filhos de Deus não precisam aguardar a volta do Senhor para se manifestarem. Eles já devem se manifestar nessa sociedade. Então os filhos de Deus são conhecidos não apenas porque se afastam de pecados morais, né? Os filhos de Deus devem também ser conhecidos por terem harmonia com a vida cósmica,
com a natureza. Então a gente manifesta a redenção do nosso espírito, mostrando a harmonia também com o ser humano, com nossos pares, mas também com a nossa criação, né? Nesse sentido, eu fico feliz porque nós, enquanto Primeira Batista, nós estamos empenhados numa campanha de doar 100 árvores para Belo Horizonte, sendo uma para cada ano de existência da primeira igreja. Muito interessante. Então queremos participar também, né, da preservação do meio ambiente, e isto com certeza é uma bênção e nós nos alegramos por participar deste momento. Pastor Geraldo, muito obrigado, foi uma bênção recebê-lo aqui, a sua palavra foi tremendamente significativa. Que Deus o abençoe. Eu que agradeço. E a você, caro telespectador, o nosso muito obrigado por nos assistir e esperamos você no próximo programa Palavra de Esperança. Que o Senhor o abençoe.